Muito bem, senhoras e senhores, neste momento, dando continuidade ao nosso evento, o segundo painel desta manhã tem como tema O Agro é Forte. Nós iniciamos convidando as autoridades para a composição desse dispositivo de honra. Presidente do painel, juiz federal, Dr. Leandro Cadenas Prado, vice-diretor da Escola da Magistratura Federal do Paraná, que recebe os nossos aplausos. Dr. Leandro terá a honra de coordenar o painel, que tem como palestrantes Dr. Lutero de Paiva Pereira, advogado, doutrinador, membro do Conselho Europeu de Direito Rural, coordenador da pós-graduação em Direito do Agronegócio e Política Agrícola da Escola da Magistratura Federal do Paraná. Dr. Lutero falará sobre o tema A proteção constitucional da atividade agropecuária, o crédito rural como instrumento de política agrícola. Doutor Lutero, seja bem-vindo. Também recebe nossos aplausos. E também com a presença do professor Dr. Fernando Gustavo Quinoer, membro correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, advogado e professor da Unicuritiba. Professor Quinoer discorrerá sobre o tema Holdings Rurais. E passamos a palavra para a condução dos trabalhos, o presidente do painel, juiz federal, Dr. Leandro Cadenas Prado. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para participar aqui desse importante evento do agronegócio, especialmente no nome da Francine, da Juruá, da Consinter. Dou as boas-vindas a todos. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui representando a Associação Paranaense de Juízes Federais, a Escola da Magistratura Federal, e nós temos o orgulho de contar com o professor Lutero como um dos coordenadores da nossa pós de agronegócio. Vocês todos estão convidados a conhecer o nosso stand do lado de fora e para ter mais informações sobre os nossos cursos. Então, aqui a gente vai começar com o Dr. Lutero, professor de todos nós, que vai falar sobre a proteção constitucional da atividade agropecuária. E eu passo diretamente, então, a palavra para o professor Lutero. Bom dia a todos. Vamos pensar um pouquinho hoje sobre a questão do direito do agronegócio, num foco que eu acho bastante interessante, tenho gostado de pensar, a proteção constitucional da atividade do agronegócio. Eu fico vendo a Constituição de 88, me parece que o constituinte de então foi muito mais capaz de ver a valia, a importância do agronegócio que muitos políticos veem hoje, passados tantos anos da Constituição Federal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em termos de atividade econômica, sabemos que o agronegócio é desenvolvido pela iniciativa privada. A despeito disto, o Constituinte, então, de 88, diz que o Estado, em todos os entes da federação, deve ser um fomentador da produção agropecuária. É isso que vai nos dizer o Constituinte no artigo 23 da Constituição. Eu vou fazer aqui uma observação a partir da Constituição para chegarmos depois a uma norma mais inferior que uma norma do Conselho Monetário Nacional, que diz respeito à proteção plena de que ele é um lutador, quanto mais, né? Ele recebe flechada por todos os lados na produção, né? Do mercado, do tempo, da política agrícola, das políticas, do mercado internacional. Ele recebe tanta flechada que, se eu fosse escolher um santo para ser o protetor dele, e eu não sou nem um pouco especialista em santo, eu diria que seria o São Sebastião. Pelas flechadas que o São Sebastião já levou, parece que o produtor rural é aquele flechado constantemente. E, presentemente, não é diferente. A flecha que tem sido lançada contra o setor não é das pequenas, altamente poderosa, inclusive bastante envenenada, de tal sorte que, se nós não tivermos, falo aqui em algum aspecto específico, uma proteção jurisdicional para o produtor rural, nós podemos experimentar tempos pouco convenientes para a sociedade como um todo. Artigo 23 da Constituição diz que é competência
comum da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, fomentar a produção agropecuária. O verbo é na voz imperativa, ativa, como todos os demais incisos ali que falam de guardar a Constituição e tudo mais. O Estado deve fomentar a produção agropecuária. E eu digo mais, que quando o Estado fomenta a produção agropecuária, ele tem condições de cumprir um outro fator que está no âmbito da sua competência, que é organizar o abastecimento alimentar. Está lá também no artigo 23, inciso 8º da Constituição Federal. Organizar o abastecimento alimentar. E essa organização do abastecimento alimentar tem tanta relevância que lá na lei agrícola o legislador vai dizer que a organização do abastecimento alimentar é condição para a guarda da paz social. Digo aqui, uma casa cuja despensa está vazia não tem sono no quarto. Ninguém dorme com a certeza de que no outro dia não terá pão. Então, a organização do abastecimento alimentar é necessária para guardar a paz social, e essa guarda da paz social pela atividade vai encontrar em quem? No produtor rural, o que eu chamo de agente do bem comum. A Constituição diz para o Estado: fomente a produção agropecuária. Organize o abastecimento alimentar, para que a paz social seja mantida em face de um abastecimento efetivamente garantido. E eu penso também que, quando nós estamos falando de guardar a paz social através do fomento do Estado, ao Estado custa bem menos, mas muitas vezes menos, custa ao Estado fomentar a produção agropecuária para organizar o abastecimento alimentar e guardar a paz social, do que o Estado empreender força para recuperar uma paz social perdida pelo desabastecimento. Custa bem menos ao Estado. Em todos os sentidos, custa bem menos. E quando o Constituinte diz para o Estado que ele deve fomentar a produção agropecuária, o Constituinte mesmo oferece para o Estado alguns instrumentos chamados de instrumentos de política agrícola, que estão presentes no artigo 187 da Constituição Federal. Olhe, a atividade econômica chamada agronegócio é tão importante que ela ocupa com exclusividade textos enormes da Constituição, a despeito de outras atividades econômicas não terem tal proteção do Estado na Constituição. São relevantes, mas o Constituinte viu o que todos nós não podemos ignorar, que a produção agropecuária tem importância não somente no ambiente econômico do nosso país. Como falou hoje o Guto, como falou ontem o deputado, alcança 1/3 quase do PIB, o que não é pouca coisa. Então, nós podemos dizer que é uma atividade com vocação econômico-social relevante para o país. E aí o Constituinte oferece ao Estado os instrumentos de política agrícola, dentre os quais, no inciso 1º, fala dos instrumentos creditícios e fiscais, que o Estado tem o dever de fazer isso, porque os grandes doutrinadores já nos disseram isso, que o Estado só tem justificado a sua estruturação se ele age em favor da nação e não contra ela. E se queremos um Estado que haja em favor da nação, esse Estado tem que ser um fomentador da produção agropecuária. Lembro aqui de passagem uma frase famosa de um secretário de política agrícola americana, dita lá na década de 70, que ele dizia que food is power, alimento é poder. E é, em todos os sentidos. E quando nós pensamos em abastecimento alimentar, nós podemos entender que essa importância do alimento é para guardar, como disse ontem,
parece que às vezes a gente não percebe, olhando tantas coisas importantes do agronegócio, nós vamos, às vezes, esquecendo que não há existência humana sem alimento. E não há vida digna com pouco alimento. Sem alimento não há existência humana, com pouco alimento não há vida digna. Então, o Estado está fomentando uma atividade que, para ele, Estado, é importante porque ela tem reflexo, no nosso caso aqui, no ambiente econômico, de forma absoluta, e, com toda certeza, também no ambiente social. E aí, quando o Estado fomenta a produção agropecuária, ele tem condições de não somente de dar certeza e guardar a paz social, que faz bem para todos nós, como ele também tem condições de dar efetividade, o que eu chamei ontem de o mais fundamental dos direitos sociais inscritos no artigo 6º da Constituição, que é o direito à alimentação. É o mais fundamental deles, de todos os que estão ali. Eu fiz uma crítica, uma vez escrevi um pequeno trabalho, onde eu adjetivei o direito à alimentação de o proto-direito social. Peguei um prefixo grego lá, proto quer dizer o primeiro, primazia, e diz que o Constituinte, quando inseriu a alimentação aqui no artigo 6º, depois de educação e saúde, ele errou. Que a alimentação precede a saúde e a educação. Precede. Não há educação séria assimilada pelo faminto. Sequer saúde, por quem não come. Então, a alimentação é o proto-direito social, é o primeiro dos direitos sociais, que, uma vez satisfeito, dá àquele titular de todos os outros direitos de deles usufruir. Educação, saúde, trabalho, moradia e assim por diante. Que moradia importa alguém que está com a barriga vazia e os filhos com fome? E que lazer poderá ter o famélico? Possa ser oferecido o melhor do lazer. Mas se ele não está satisfeito no sentido da sua necessidade alimentar, pouco importa esse lazer. Para ele, é um sofrimento, na verdade. Então, quando nós estamos pensando em agronegócio, em produção agropecuária, nós estamos indo lá perto dos direitos sociais, que depois vai nos remeter aos direitos fundamentais, que lá o primeiro deles, no artigo 5º, qual é? A vida. A alimentação garante a vida. Ou seja, nós vamos chegar depois a um silogismo que eu quero mostrar, não vou antecipar para deixar um pouquinho de curiosidade. Mas aí deixamos a Constituição, fomento, organização do abastecimento alimentar, política agrícola, artigo 187, artigo 6º, direito à alimentação, direito social à alimentação. Damos uma descida na hierarquia das leis para chegarmos à lei agrícola, que é a lei que regulamentou o artigo 187 da Constituição. E vai dizer lá fundamentos de política agrícola. A política agrícola se fundamenta nos seguintes pressupostos. Eu só listei, mas não vou ler todos eles por causa do nosso tempo. Mas vai dizer aqui no artigo 2º, inciso 4º, o adequado abastecimento alimentar, que é a função do Estado. O adequado abastecimento alimentar é condição básica para garantir a tranquilidade social e a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico social. Olha onde chega o produtor rural. Muitas vezes nós ignoramos a presença dele em outros ambientes, inclusive nesse, na paz social. O produtor rural é o guardião da paz social. Eu tenho pensado nisso e dito, é a única atividade que não pode parar e tem que melhorar, para o bem de todos nós. Um produtor rural salvo representa a salvação de 20 ou 30 pessoas aqui na cidade. Aliás, o produtor rural, ou atividade agrícola, às vezes é ignorado até no nosso Congresso. Vai uma gracinha aqui, embora eu não seja bom de piada. Mas, se não houvesse um bom agronegócio,
nós teríamos aqui um break, mas um coffee break não. Quem garante o coffee do break, quem é? O produtor rural, que está lá no campo, uma hora dessa, colhendo aquilo que mais tarde vai ser transformado e vai chegar aqui num bom alimento, suco e assim por diante. Ou seja, ele tem eu chamo o alimento daquele bem que goza do status de ser onipresente. Onde o homem estiver, o alimento deverá estar, se o homem quiser permanecer ali. Senão, ele tem que recuar. Então, a lei agrícola vai nos dar orientações e fundamentos de política agrícola. E dentro da lei agrícola, ela vai nos dizer que um dos instrumentos de política agrícola, que lá na Constituição não é indicado expressamente, na lei agrícola vai dizer que é o crédito rural. O crédito rural é um instrumento de política agrícola do qual o Estado se vale com pouquíssimos recursos públicos, pouquíssimos, para usar desse mecanismo de fomento da atividade agropecuária para dar ao produtor rural o apoio financeiro necessário para enfrentar os altos custos de produção agropecuária. Vai dar os altos custos da produção agropecuária, vem através do crédito rural. E o crédito rural, ele foi institucionalizado pela Lei 48.29/65, ou seja, já tem muito tempo da sua institucionalização, é um instituto jurídico especializado, específico, que goza de alguns privilégios, o crédito rural, exatamente pelo fato de ele ser um crédito de fomento da atividade agropecuária. Vamos pensar aqui, ele não está sujeito à Lei 45.95/64, que é a lei da reforma bancária. Ele não é um crédito comum do sistema financeiro. Ele é um crédito especialíssimo, com regras próprias, visando proteger o produtor e a atividade. Não é um crédito para ajudar o sistema financeiro a ganhar mais. Não estou dizendo que o sistema não deva ganhar, não é? Eu não sou contra ganhar. Mas em cima do crédito rural, não. Pela função de fomento desse crédito, a especialidade da sua linha de financiamento. Então, nessa lei que criou o crédito rural, é a lei especial que dita todas as regras, no artigo 1º, a lei já vai dizer que a aplicação do crédito rural tem em vista o bem-estar do povo. Olha a função social do crédito rural utilizado pela iniciativa privada. O bem-estar do povo. Primeira coisa, quando o crédito rural é concedido e o produtor o toma, ele sabe que a aplicação disso vai para além dos interesses eminentemente privados dele. E ele vai beneficiar o povo. De que forma? Transformando aqueles recursos em produtos necessários ao abastecimento social, ao abastecimento alimentar. Então, na lei agrícola, o primeiro artigo está dizendo o crédito rural, a função social dele, a despeito de ser utilizado pela iniciativa privada, é o bem-estar do povo. Tá bom. Vamos mais um pouquinho dentro da própria lei que criou o crédito rural. Vai dizer, no artigo 3º, sobre os objetivos específicos do crédito rural. E vai dizer, dentre esses objetivos, um que eu quero destacar, o inciso 3º, fortalecer ou possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente, embora não especificamente, pequenos e médios produtores rurais. Ou seja, é o objetivo do crédito rural dar condições ao produtor rural de se fortalecer economicamente, e isto é um direito dele, que muitas vezes a sociedade urbana não gosta de ver um produtor num avião, que veja. Ela não incomoda ver um industrial no seu avião, mas o produtor rural parece que nós estamos ainda com aquela mentalidade do Monteiro Lobato, que produtor rural, né, galocha, galinha daquele jeito. Não, não pode ser para o bem da sociedade urbana. Um produtor rural economicamente enfraquecido enfraquece a sociedade no que diz respeito aos bens de produção que ele é capaz de trazer. E nós sabemos hoje que os altos custos, até de tecnologia e maquinário na atividade do agronegócio,
não permite um produtor rural economicamente enfraquecido. E daí o crédito rural tem essa proposta. E, em razão dessa proposta, a gente vai entender alguns mecanismos de proteção do mútuo rural. Na própria lei do crédito rural vai estar presente o que nós conhecemos no mundo do direito do dirigismo do Estado, ou do dirigismo do contrato. Em que sentido? O artigo 14 da lei vai dizer que a autoridade competente para disciplinar todas as condições do contrato ou do financiamento rural, tal autoridade é o Conselho Monetário Nacional. Tudo que as partes vão contratar no crédito rural, vão estabelecer em cédulas de crédito rural, em cédulas de crédito bancário, escritura pública de confissão de dívida, seja lá o documento que for utilizado, as estipulações deste negócio deverão estar autorizadas expressamente, ou pela lei, que é o comando maior, ou pela disposição do Conselho Monetário Nacional, que tem a competência para estabelecer todas as condições, até, sabemos todos, taxas de juros remuneratórios. Ou seja, a taxa de juro contratada no financiamento rural que não esteja autorizada pelo Conselho Monetário Nacional a despeito do pacto, não tem força contra aquele que se obrigou aos seus termos, dentro do princípio de que o crédito rural segue regra própria, dentre as quais que o Conselho Monetário Nacional estabelece todas as condições. Aliás, esses dias saiu uma medida provisória 1314 para poder alongar dívida do produtor rural, que a gente vai falar talvez de passagem um pouquinho, e lá, quando o Conselho Monetário Nacional vem regulamentar essa lei, essa medida provisória, ele já faz invocação da sua competência ditada pelo artigo 14, ou seja, é ele que vai disciplinar todas as condições do pacto. Então, no crédito rural, ele tem a função social de beneficiar o povo, tem a função privada de oportunizar o fortalecimento econômico do produtor rural, e o contrato, em todos os seus termos, todas as suas estipulações. O Conselho Monetário Nacional é quem autoriza o que vai ser dito. Bom, onde estão os normativos do Conselho Monetário Nacional que autoriza as partes, financiador e financiado, a contratarem o que contrataram? Todas as estipulações estão no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional, publicado pelo Banco Central no site do banco. Lá que nós vamos buscar a disciplina estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional para as operações de crédito rural. Operações de crédito rural. Dentre as muitas estipulações que estão dentro do Manual de Crédito Rural, eu até trato nisso nesse livro que eu estou lançando aqui hoje sobre o financiamento rural, um capítulo abri para tratar exatamente disso aqui, está o famoso Manual de Crédito Rural, capítulo 2, seção 6, item 4, que, para mim, há algum tempo tenho pensado nisso, que hoje, em função da precariedade do seguro agrícola, ontem o secretário nos fez lembrar isso, que o nosso seguro agrícola realmente é pequeno, é muito frágil. Aliás, há 15 dias eu estive fazendo uma palestra lá na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro sobre seguro agrícola, porque agora teremos o marco do seguro no país, a partir de dezembro, uma lei nova que regulamenta todos os seguros, né? E é bom que nós, advogados, nos voltemos a estudo dessa norma, que vai entrar em vigência agora em dezembro, mas fui falar sobre a questão do seguro agrícola, a importância do seguro agrícola e como ele tem tido um certo tratamento pouco conveniente do segurador para com o segurado, gerando o quê? Endividamento rural. Endividamento rural. O seguro negado é uma forma de gerar endividamento para o produtor rural. Aí vem esse endividamento que o produtor rural não é o causador, observemos isso, é o inadimplemento involuntário. Por quê? Decorreu, notadamente, de frustração de safra, por eventos adversos, problema de mercado,
né? Problema de política de governo externo, ou outros fatores que tiraram do produtor a condição dele vender o bem para cumprir o contrato no tempo aprazado. O Conselho Monetário Nacional, já sabendo de antemão que a atividade do agronegócio é produzida sob riscos permanentes, lembra lá do São Sebastião flechado, é flecha para todo lado. O Conselho, então, já há muito tempo inseriu no Manual de Crédito Rural esse direito dado ao produtor rural de modificar o cronograma de pagamento da dívida para que esse cronograma seja satisfeito dentro do momento em que ele tem condições de produzir para pagar, ao invés de desfazer da sua estrutura de produção, que seria um caos se todo endividamento gerado no setor tivesse o produtor rural que perder essa propriedade, a nossa atividade agropecuária, do agronegócio, já teria experimentado um desajuste quase irreversível. Então, nós temos aqui uma norma do Conselho Monetário Nacional que protege o produtor rural em dificuldade de comercialização de produtos, frustração de safras, eventos de ocorrências prejudiciais e tantas outras que a gente vai estudar, lógico, nos nossos escritórios, cada um, como vamos enquadrar isso para chegar ao banco, ao credor, à instituição financeira e pleitear aquele alongamento que precisa ser estruturado, faço aqui uma observação aos meus colegas, num bom laudo agronômico. Um bom laudo agronômico, de capacidade de pagamento e de necessidade do alongamento, né? Essa semana passada, eu fiquei a semana toda em Cuiabá, num evento lá sobre endividamento do agronegócio, para discutirmos questões lá da AproSoja, de como estruturar para que todos os produtores produzam um documento juridicamente bom nessa fase, devidamente assistido pelo seu advogado, porque este documento vai ser fundamental, se necessário for, ir buscar proteção judicial. Então, esse documento tem que ser feito com o olhar do agrônomo, mas também do advogado do produtor rural. Bom, este mecanismo de proteção do MCR 264, eu até, uma vez eu sugeri, e pusemos lá na Câmara Federal, um projeto de lei, eu até vou citar o número aqui, que se alguém puder ajudar esse projeto a andar, eu suplico. 55/2019. Tá? Qual é a ideia desse projeto de lei? É transmudar do Manual de Crédito Rural essa proteção de alongar a dívida para dentro da lei agrícola. Nós, advogados, vamos entender a razão. Porque se nós tivermos essa proteção na lei, se for o caso, nós temos de oportunidade de fazer um recurso especial ao STJ em fase de negativa. Se ele estando só no Manual de Crédito Rural, não teremos êxito, portanto. Né? Então, melhor seria se ele estivesse dentro. O projeto já passou por 3 comissões, um pouquinho travado lá, mas se pudéssemos juntar forças, seria interessante para que o produtor rural tenha essa proteção já marcada dentro da lei, que possa dar a ele alternatividade de fazer recursos superiores se, porventura, não houver êxito na sua pretensão aí no Estado, onde está demandando. Bom, já fui longe aqui na minha exposição, eu vou fazer a conclusão. Primeira que eu penso, fomentar a produção agropecuária é um imperativo constitucional dirigido ao Estado. O Estado tem que fazer isso. Ele não pode não querer fazer. Ele pode fazer mal e porcamente, mas deverá fazê-lo. Foi o deputado também que fez menção a isso, e eu até escrevi um livro tratando do tema, que quem prefaciou foi o ministro André Mendonça, do Supremo, onde eu estou sugerindo fazer uma política de Estado e não uma política de governo quando diz respeito à política agrícola. Porque o setor não pode ficar sujeito à alma da ideologia. Ele não pode. O campo não respeita humor, principalmente mau humor. O campo não respeita. E se nós não tratarmos bem o campo,
na cidade nós sentiremos os efeitos negativos desse desprezo que não deve ser dado a quem cuida também da paz social. Segundo, custa bem menos ao Estado, custa bem menos, em todos os sentidos. Custa bem menos ao Estado fomentar a produção agropecuária para organizar o abastecimento alimentar e garantir a paz social do que tentar recuperar uma paz social perdida em face de um desabastecimento alimentar iminente ou instalado. Imagine, temos todos que saímos de casa de madrugada, todos, os pais, os filhos, ir ao supermercado, onde quer que seja, para disputar o arroz, feijão, o óleo ou qualquer outra coisa. É que é uma coisa tão longe do nosso dia a dia que fica impossível imaginar. E é bom que a nossa imaginação não seja tão cruel de pensarmos que isso pode acontecer. Mas, em algum nível, pode acontecer. Né? O desabastecimento se chama caos social. E isso não é bom que aconteça. Como instrumento de política agrícola, o crédito rural se submete ao princípio da legalidade estrita. Ou seja, onde financiador e financiado só podem contratar o que a lei permite e não o que a lei não proíbe. No crédito rural, o princípio maiúsculo é isto. O que a lei permite, lembra daquela gordinha? Pode. O que a lei não proíbe, não pode. Não é o que ela não proíbe, pode. Só pode o que ela permite, ou ela diretamente, ou o Conselho Monetário Nacional. Quis o legislador assim fosse exatamente pela importância da atividade a qual se quer fomentar, ao ponto de criar uma linha de crédito específica, com preceitos próprios que só ele aplica, só o crédito rural aplica. E, quando aplicado, funciona de acordo com o interesse da legislação que o institucionalizou. Né? O crédito rural se submete ao princípio do dirigismo do Estado, pelo artigo 14, de tal forma que toda e qualquer operação de crédito rural tem que passar pelo pente fino ou da lei, ou daquele que a lei não dispôs expressamente, disse ao Conselho que ele poderia fazê-lo. Então, também pelo princípio da autorização do Conselho Monetário Nacional. Quinto ponto, o Manual de Crédito Rural 264, que é o do alongamento da dívida rural, me parece estar em perfeita sintonia com o artigo 23 da Constituição e com o artigo 3º, 3 da Lei 4829. O artigo 23 é que diz que o Estado tem que fomentar a produção agropecuária. E eu digo aqui, proteger o produtor rural no momento de endividamento é fomentar a produção agropecuária. Não tem jeito como pensar de forma diferente. Quando o produtor rural está naquele momento de estresse econômico, que tudo está no risco de ser expropriado, ou ele tem que vender às pressas para pagar, vem esse MCR dar essa proteção, e eu vou dizer mais, quando protege o produtor rural, o alongamento não causa prejuízo ao credor. Não causa. Não é perdão de dívida. É uma modificação do cronograma de pagamento, onde o credor continua a perceber os mesmos encargos do contrato. Então, não há prejuízo para o devedor. Há um fomento para o produtor rural, que quando esse alongamento é perdido, quando a receita é perdida, ele pode alongar a dívida, então tira também a exigibilidade imediata do contrato e salva o produtor rural daquilo que hoje ele tem mais medo, que nem é o judiciário, por incrível que pareça, é do Serasa. O Serasa é uma maneira do devedor dizer para outros credores, diga, não empreste para ele porque ele está devendo para mim, é só isso. Porque o credor não vai receber, mas que ele vai pressionar, ele vai. É o exterminador do futuro do produtor rural, é o Serasa. É o exterminador do futuro no presente. Né?
que virou uma coisa assim incrivelmente interessante. Eu fico até pensando se não é injusto um produtor rural que deve um financiamento que tem penhor como garantia, hipoteca como garantia, aval até da própria sogra, coitada, lá na obrigação, e quando está vendendo, vai para o Serasa. Né? Mas é a realidade. Então, o MCR está de acordo com o 23, terceiro da Constituição, que diz para fomentar, proteger a fomentar. E o artigo 3º, que diz, da lei do crédito rural, que diz que é para fortalecer economicamente o produtor rural. Quando ele alonga a dívida, alongamento que o Conselho Monetário Nacional já autorizou. E se fosse uma coisa que desse prejuízo ao banco, o Conselho, logicamente, não autorizaria. Então, não há prejuízo. Então, é uma maneira de oportunizar o produtor rural o seu fortalecimento econômico no tempo. 6º, o produtor rural desenvolve atividade de relevante interesse econômico e social. Isso também é razão de nós olharmos o produtor rural nessa vertente. Ele desenvolve atividade de interesse econômico e social insubstituível no seu aspecto teleológico. Aquilo que ele produz, só ele produz. E aquilo que ele não produz, não tem como ser substituído por outra coisa para o bem da sociedade como um todo. Fomentar o campo não é nada mais, nada menos do que proteger a cidade. É isso. Se o campo fechar a porteira, a cidade vai se incomodar brevemente. Proteger o campo é proteger a cidade. Proteger o produtor rural através do alongamento da dívida é uma maneira eficaz de fomentar a produção agropecuária. É isso mesmo. Porque aí o produtor sai do inadimplemento, pode tomar novos recursos e continua a atividade que ele tem que continuar para bem da sociedade como um todo. Então, eu faço aqui um pequeno silogismo. A paz social depende da organização do abastecimento maior, premissa maior. Depende do abastecimento alimentar. Premissa menor, o abastecimento depende da produção agropecuária vinda do produtor rural. Conclusão, o produtor rural garante a paz social. É difícil fugir desse silogismo, me parece. E se nós pensarmos ele assim, e levarmos adiante como advogados, como profissionais imprescindíveis, diz o artigo 133 da Constituição Federal, imprescindíveis à boa administração da justiça. Se levarmos isso bem apresentado aos magistrados, eles, que também percebem como nós, porque não são dessemelhantes de todos nós, perceberão os fundamentos legais aplicados ao caso, a realidade fática que levou à busca daquela proteção. E eu penso que terá, da parte dele, uma observação cautelosa, eficaz, protetiva, não aquela proteção irresponsável, mas a proteção necessária para que o Brasil, como um todo, continue bem internamente e externamente respeitável, dentro do princípio também de que alimento também é poder. Obrigado. Cumprimento o professor Lutero pelas lúcidas palavras acerca do crédito rural e, imediatamente, eu passo a palavra para o professor Fernando Gustavo Quinoer, meu professor, mais de 20 anos atrás na Escola da Magistratura, que vai falar para a gente sobre holdings rurais. E, após a apresentação do professor Fernando, a gente vai abrir para algumas perguntas. Ok? Bom dia a todos. Eu quero saudar o Dr. Leandro Cadenas Prado, que, para meu orgulho, me desculpe não me recordar, mas é que são tantos alunos ao longo da carreira. Saudar, então, o nosso presidente de mesa, saudar o doutor Lutero de Paiva Pereira, que me precedeu neste painel. Quero saudar toda a plateia em nome do doutor Murilo Cleve Machado, amigo de longa data e que há muito tempo mesmo não nos víamos. Portanto, um grande prazer
reencontrá-lo e encontrar a todos vocês. Bom, quando nós falamos e o tema que eu propus, na verdade, vou começar aqui um pouco de antes até do próprio tema. O tema que eu propus, holdings rurais, ele pede um certo retrospecto histórico, no seguinte sentido. E este retrospecto histórico visa desfazer uma premissa que hoje é cada vez menos confirmável, cada vez menos frequente, a de que empresas se encontram apenas no ambiente urbano. Vamos lá. Por que esta ideia nos ficou? De onde partiu esta ideia, que hoje, é claro, é cada vez menos verdadeira? O professor Lutero, em sua brilhante preleção, já nos trouxe também esta informação e, de certa forma, a esclareceu sob um outro ângulo. Mas se nós puxarmos, e vamos puxar um pouco a história do modelo capitalista, porque eu farei a agregação e o meu tema exige que eu faça esta relação entre capitalismo contemporâneo e agronegócio. Mas o capitalismo contemporâneo e atividade rural. Vamos puxar para a história do capitalismo lá para o século XIII, para chegarmos até o século XVI. Então vamos puxar bastante dentro daquela lógica de que conhecer a história é mais ou menos como manejar um estilingue. Estilingue é uma coisa curiosa, tem vários nomes dependendo da região do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul é bodoque, aqui é cetra, tem a tiradeira e lá vai. Mas todo mundo sabe do que eu estou falando, né? A gente estica lá o elástico e quanto mais a gente estica, ou seja, quanto mais a gente puxa para trás a análise da história, mais longe vai a nossa pedra na análise do presente e principalmente do futuro. É um pouco o que eu quero fazer. Puxando, portanto, lá para os idos do século XII, o que se tinha na história do capitalismo, e evidentemente que eu estou falando de uma história europeia, não brasileira, mas o que se tinha no modelo capitalista de então era o seguinte: numa certa região, o que mais crescia, o que mais nascia era a batata. Então, ele tinha muita batata, batata era abundante, a batata era barata. Lei da oferta e da procura. Tinha muito, era comum, era barata. Noutra região, tinha muita uva, tinha muita oliva, mas uva, azeitona, não. Uva, vamos lá. Muita uva. Uva aqui tinha bastante, quase não tinha batata. Onde tem muita uva, a uva é barata. Onde tem muita batata, a batata é barata. Agora, onde tem muita uva, falta batata, a batata é cara. Onde tem muita batata, falta uva, a uva é cara. E aí começaram as trocas comerciais. E assim, na verdade, começou o capitalismo na modernidade. O capitalismo é muito mais antigo do que isso. Mas, de qualquer forma, começou o capitalismo na modernidade. Através dessas trocas de mercadorias, e percebam que até hoje a viagem das mercadorias faz com que elas tenham seu valor acrescido, não é? Algo que é produzido na China e trazido para o Brasil, sai de lá custando centavos, chega aqui custando alguns mil-reais. De qualquer forma, essas viagens que acrescentam valor aos bens, e aqui evidentemente estamos falando de bens resultantes do cultivo da terra, estas viagens que acrescentam valor aos bens já aconteciam neste período, e com estas viagens, ou seja, eu pego a batata abundante aqui e vou vendê-la onde não tem, porque lá ela é cara. E com essa diferença de preço, eu guardo riqueza, acumulo riqueza. O mesmo faço com a uva, que tem muito lá, levo para lá onde não tem, onde tem muita batata, e lá ela é cara. Portanto, com esse transporte para vender em outro local, lá ela aumenta de valor e quem vende, quem a comercializa, recebe mais. Pois bem, estas práticas foram se aprimorando e aprimoraram-se no mesmo compasso em que foram desenvolvidos os métodos de cultivo da terra, os métodos de plantio, de previsão do tempo, de combate a pragas, e tudo isso fez com que o capitalismo agrícola, que é um capitalismo baseado principalmente na troca da produção,
fosse crescendo. No entanto, num certo momento da história, lá pelos idos do século XVI, o que se percebeu foi o seguinte, que além de ganhar dinheiro com as trocas do produto do cultivo da terra, além desta prática, uma outra talvez fosse melhor. E no capitalismo, o que é melhor significa é mais rápido e mais seguro. E que outra prática? Aquela prática, por exemplo, de se tomar um punhado de argila, colocar esse punhado de argila numa esteira, e este punhado de argila passa por uma forma, passa por um forno, passa por uma pintura, talvez um novo aquecimento, um novo forno, e no final, o que se tem, 10 minutos depois, nem isso, talvez, é um prato, que valia muito. Vale muito mais do que o punhado de argila. O que se percebeu, portanto, que passava a ser mais seguro, porque mais rápido, passava a ser mais eficiente, porque multiplicava o capital, na medida que o punhado de argila nada valia, e seu valor se multiplicava em menos de 10 minutos, quando ao final da linha de produção saía o prato, e assim se percebeu que o capitalismo, baseado na transformação de matéria-prima, era talvez mais rentável. Mais seguro, sim, na época. Só que este capitalismo, que é o capitalismo industrial, surgido a partir do século XVI, ele passou a contar com um fator que o capitalismo agrícola não tinha. Qual era? A necessidade de que houvesse alguém nas linhas de produção industrial, produzindo, cuidando, zelando por cada etapa. O capitalismo passou a ser dependente do trabalho, melhor, o capital, os meios de produção passaram a ser dependentes de um outro fator, do trabalho remunerado, do trabalho de terceiros, do trabalho estranho ao dono da indústria. Isso não acontecia no capitalismo agrícola. Por quê? Quem é que cultivava a terra? A família. O agricultor, sua esposa, seus filhos, alguns agregados. E por isso ficou porque marcado na história, ficou este timbre, esta marca, de que a produção agrícola é familiar. A produção industrial depende do trabalho contratado. E foi, inclusive, o que levou, falando um pouco mais da produção industrial, foi, inclusive, o que levou, em razão das péssimas condições de trabalho no ambiente industrial do século XVI, século XVII, foi, inclusive, o que levou a teoria de Karl Marx à criação da doutrina da mais-valia, dizendo que o empregado, ali na linha de produção industrial, jamais conseguiria, com o salário que recebe ao final do mês ou ao final da semana, comprar o que ele produziu. Porque boa parte da riqueza que ele produzia ficava nas mãos do dono da indústria, não vinha para ele. O seu salário, na verdade, refletia uma ínfima parcela da riqueza produzida enquanto ele estava lá trabalhando na linha de produção. No meio agrícola, estou aqui, portanto, começando a traçar o paralelo, mas eu já quero deixar esta marca, é exatamente em razão dessa construção histórica que ficou marcada a ideia. A atividade de produção agrícola é uma atividade eminentemente familiar. É uma atividade eminentemente familiar. A atividade industrial, voltando a ela e caminhando neste paralelo, não. A atividade industrial é a atividade que se vale da força de trabalho de terceiros. Agora, esses terceiros, e aqui vem os subprodutos da industrialização. Esses terceiros, que são os empregados, que são aqueles que, como disse Marx, empregam sua vida em favor do patrão para fazer com que o capital aumente. E quando digo Marx, eu estou falando do Manifesto Comunista, porque traz esta, digamos assim, a marca da história na época. É claro que nós temos que compreender
os detalhes históricos tal como ocorreram na época. Né? Não dá para transpor aquilo que aconteceu na época hoje e dizer isso se aplica hoje tal como era na época. Não. Isso é um descompasso histórico, é um erro, na verdade, é um erro, inclusive, de compreensão da realidade. Mas, de qualquer modo, voltando aqui, a atividade industrial gerou vários subprodutos. E um deles é o fato de que quem trabalhava naquela indústria deveria morar perto dela, porque, afinal, tinha horário para chegar na indústria, horário para produzir, horário para sair, e para que não se perdesse tempo no deslocamento, moraria ali no entorno da instalação da indústria. Foram criados centros urbanos no entorno das indústrias. Mas centros urbanos bastante empobrecidos, volto a dizer, pelas péssimas, na época, condições de trabalho industriais. E esses centros urbanos empobrecidos tinham um grande problema de violência, tinham um grande problema de saúde pública, principalmente pela falta de saneamento básico. Ainda estou falando de uma história europeia. Isto na Europa, todo este contexto, levou a uma divisão muito nítida. Qual? A atividade industrial urbana, ela tem que se preocupar com o trabalhador. Já a atividade rural, desenvolvida, portanto, fora dos meios urbanos e destinada ao cultivo da terra, ela é eminentemente familiar. Chegamos ao século XVII. Eu estava no XVI, vamos caminhar um pouco para o XVII. O que acontece de relevante para nós aqui no Brasil, exatamente nesta passagem do século XVI para o XVII? Começa a imigração europeia para o Brasil. E esta ideia, que já se encontrava arraigada no cenário europeu, de que a atividade agrícola é familiar e a atividade industrial é própria dos centros urbanos, vem para o Brasil. Agora, vem para o Brasil, pergunto, no século XVI, 1500 e tanto, o Brasil tinha indústria? Não tinha. O Brasil recém-descoberto? Evidentemente que não. O Brasil tinha o quê? Bom, o Brasil tinha o que felizmente tem até hoje. Enormes extensões de terra. Enormes extensões de terra. Absolutamente férteis. Regadas por rios caudalosos. Rios que são quase que oceanos, como o Rio Amazonas, como o Rio Paraná. O Brasil tinha e tem até hoje. O quê? Um cenário absolutamente favorável para a produção agrícola. E a produção agrícola migra pelos imigrantes europeus que vêm da Europa para o Brasil, migra para cá com esta cultura. Qual? A do cultivo familiar da terra. E as famílias vão se instalando, vão definindo os quinhões de suas terras. Não vamos esquecer que nós passamos pelas sesmarias, as divisões de terra no território nacional feitas pelo Império, quando estava sediado em Portugal. Então, tivemos esta herança europeia aqui no Brasil. Só que esta herança europeia, e quando eu falei século XIII, falei século XV, isto podia, digamos assim, parecer distante, mas não é. Por quê? Porque até hoje ficou esta ideia. Qual? Quando se fala, e agora começo a entrar no tema, estava aqui numa breve introdução histórica, mas me parece relevante para contextualizar o tema. Quando nós falamos em holdings rurais, a primeira ideia que vem à mente é de que estamos falando de uma holding familiar. E não está errada. E não está errada exatamente em razão da tradição da imigração europeia que veio para o Brasil, e foi a imigração europeia que eminentemente se dedicou ao cultivo da terra no Brasil, trazendo as práticas empregadas lá e também trazendo esta noção de que o cultivo da terra é feito de forma familiar. E, portanto, até hoje, quando eu venho aqui falar em holding rural, a primeira ideia que surge é exatamente esta. Qual? A de que nós vamos falar de holdings familiares. Por quê? Porque estamos falando de holdings aplicadas a práticas agrícolas, ao cultivo agrícola.
E aqui nós temos já que começar a fazer algumas distinções. Por quê? Porque, evidentemente, que toda essa história já foi adiante. Toda essa história já evoluiu. E hoje se articula de um modo bastante diferente. Começando aqui, e um conceito básico, eu sei que boa parte conhece, mas eu não posso seguir sem tratar do conceito. O que é uma holding? O que é uma holding? Bom, o termo holding, né, vem de to hold. Hold é sustentar, é segurar, é conter, algo assim, do inglês. E esta ideia migra para o ambiente empresarial, traduzindo a criação de uma empresa que se relaciona a outras empresas. Então, nunca há uma holding de forma isolada. Nós vamos dizer nunca há. Eu já vou trazer uma classificação e talvez haja. Mas a holding não é criada, aí sim, para isto. A holding não é criada simplesmente para ser criada como algo isolado. Não. A holding se insere numa cadeia de empresas e, indo além até, pode se inserir numa cadeia produtiva. Por que eu digo pode se inserir? Aqui eu enveredo para a classificação. Temos que tomar um certo cuidado com as classificações, porque classificações são sempre imperativas, elas servem para nos permitir guardar o que está sendo dito, portanto são didáticas. No entanto, nesta imperatividade, as classificações fazem cortes que por vezes deixam características relevantes de fora. Então vamos entender assim, as classificações são sempre relativizáveis. Não dá para dizer é isto e quando é isto não é aquilo. Não, classificações elas cumprem fins meramente didáticos, aplicadas à realidade, elas podem de fato sofrer e sofrem algumas alterações, algumas relativizações. Mas quando se fala de classificação de holdings, fala-se em três espécies. Fala-se em holding propriamente dita, alguns falam em holdings puras. O que é holding pura? É aquela que não exerce atividade empresarial. A sua atividade é a de se relacionar com outras empresas. Mas ela em si não tem atividade produtiva. Então ela é uma empresa, tem lá seu patrimônio, eu já vou falar do patrimônio, ela é uma empresa constituída lá com um certo patrimônio, mas que tem por função, esta é a holding pura, relacionar-se com outras empresas. Ela, portanto, se insere na atividade empresarial deste modo, como um guarda-chuva que se abre e se relaciona com outras empresas. Holding pura. E se há a pura, o direito gosta muito das classificações, se há a pura existe a mista, né? E acaba a classificação, porque mista é um pouco de cada. Né? E qual é a mista? Bom, mista é aquela que se relaciona com outras empresas, foi criada para isto, mas a par desta característica pura, digamos assim, de holding, ela também exerce atividade produtiva. E nada impede que isso aconteça. E vejam como esta classificação é esclarecedora, porque ela está dizendo a holding pode ser criada para ser apenas uma empresa limitada a se relacionar com outras empresas. Então, ela passa a ser uma empresa que recebe dividendos de outras empresas, lucro de outras empresas, patrimônio, bens de outras empresas, e se relaciona apenas assim, mas não exerce propriamente uma atividade produtiva, ou ela pode também, no caso da mista, exercer uma atividade produtiva. Há ainda quem fale em holding familiar. Eu não gosto de falar em holding familiar, porque isso me parece que causa uma certa confusão. Vou explicar. O que seria, então, a tal da holding familiar? A holding familiar é aquela em que uma família, dona de um certo patrimônio, cotitularizado, portanto, titularizado pelos membros desta família, resolvem transferir este patrimônio a uma empresa, que será a holding, integralizando cotas ou ações desta empresa. Mais adiante eu explico a formação societária, a composição societária, mas na holding familiar, então, a família, cotitular de um certo patrimônio, resolve transferir parcial ou totalmente este patrimônio para a empresa e, portanto, integraliza este patrimônio em cotas ou ações desta empresa.
Isso seria a holding familiar. Agora, a holding familiar, e é por isso que eu não me dou bem, digamos assim, com essa classificação de familiar, a holding familiar é uma holding pura. Então, ela ficaria no plano da holding pura. Por quê? Porque ela foi criada simplesmente para ser um repositório de bens. E relaciona-se com outras empresas? Sim, porque pode acontecer que esta família tenha outras empresas, então a holding ela tem cotas, tem ações, ela tem a gestão, pode ser, eu vou falar disso também, destas outras empresas. Ok, então a holding dita familiar é uma holding pura. É uma holding pura. Na verdade, me parece que poderíamos classificar, aí sim, por isso eu disse, as classificações sempre são relativizáveis e devem ser para não engessar a ideia. Poderíamos sim mudar a classificação ou desdobrar a classificação da holding pura para uma holding unipessoal. Nada impede que alguém sozinho, portanto um empresário individual, ele mesmo constitua uma holding. Ah, mas é possível ter uma holding unipessoal? Claro. Claro que sim. Nem toda holding precisa de outros cotistas, acionistas. É possível ter uma holding unipessoal. Vamos imaginar alguém sozinho, solteiro, com seu trabalho ou alguma herança, reúne um patrimônio e resolve criar uma holding. Ele vai ter que buscar desesperadamente alguém para ser seu sócio? Não. Ele vai ter que se casar e ter filhos para poder ter uma holding? Não. Não, ele pode simplesmente criar uma holding unipessoal. Não há nenhum impedimento em relação a isso. Nenhum impedimento. Então, me parece que essa classificação complementa o conceito. Não é? Já explorei aqui nessa classificação as formas de holdings que podem ser criadas. Uma forma pura, uma forma mista, que desenvolve, portanto, também uma atividade produtiva. Esta holding, vamos lá, familiar, mas que é uma holding pura, e também é possível que haja uma holding pura com caráter unipessoal. Com caráter unipessoal, um empresário individual, portanto, criando uma holding. Agora, por que isso? Qual é a razão da criação de uma holding? E esta pergunta sempre é muito importante, porque quando se cria uma estrutura, e uma holding é uma empresa, e uma empresa é uma estrutura, quando se cria uma estrutura, a única razão para se criar, se manter, se custear, e por vezes sai caro, uma estrutura, é o fato de que ela tem uma função a ser cumprida. A estrutura é planejada de acordo com a função. A estrutura é direcionada no sentido da função a ser cumprida. A estrutura deve ter o tamanho, seja em dimensão, seja em patrimônio, recursos, a estrutura deve ter o tamanho da função que ela cumprirá. Portanto, estrutura e função sempre se relacionam. Há, inclusive, uma obra muito interessante de Norberto Bobbio chamada Dalla struttura alla funzione, que diz exatamente isto. A obra ela centra-se na definição de estrutura e função e principalmente nas relações que se estabelecem entre esses dois setores. E aqui para a holding isto é absolutamente nítido. Esta relação é absolutamente nítida. Por quê? Cria-se uma holding não simplesmente para se ter uma holding. Evidentemente que não. Não haveria sentido. Cria-se uma holding porque ela tem funções a serem desempenhadas. E estas funções podem ser desempenhadas em conjunto ou de forma isolada. Quais são essas funções? Quais são essas funções? Há quem diga, eu quero começar por ela, porque eu também não gosto desta colocação. Eu vou explicar. O professor veio falar de coisa que não gosta, a gente tem que falar de coisa que não gosta até para poder criticar, não é? Mas fala-se que holdings são criadas para blindagem patrimonial. Eu não gosto desta colocação. Primeiro porque, quando se fala em blindagem, aliás é um termo que tem sido muito usado nas últimas semanas, quando se fala em blindagem, parece que se quer esconder algo. Eu quero blindar, vou jogar lá dentro e ninguém toca. Não é isso.
Não é isso. Esta ideia de blindagem patrimonial, e não gosto dela também por isso, ela caminha um pouco por aquela noção de que o empresário, principalmente se for bem-sucedido, fez algo de errado. Uma certa marginalização da atividade empresarial. Empresário é candidato a réu. Começa por aí. Se for bem-sucedido, então, nem candidato é. Pode ter a certeza. Será réu. De alguma ação. De desapropriação, de cobrança de tributos, uma execução fiscal. Será réu em alguma questão. Sim. Pois é, infelizmente temos esse cenário. E por isso que eu não gosto da ideia de blindagem. Por quê? Pode parecer curioso, mas ser empresário é uma atividade ilícita. É uma atividade ilícita. Ser empresário que se mantém com o cultivo da terra também é uma atividade lícita. Aliás, faz muito tempo que é uma atividade absolutamente lícita. E vai blindar o quê? Não tem nada para esconder. Não tem que colocar algo atrás de uma porta, de um cofre, fechando, dizendo aqui, vou esconder o que eu consegui receber como fruto de algo errado que eu fiz, de um crime que eu cometi. Evidentemente que não. Vamos falar de algo melhor e me parece muito mais fiel ao propósito de uma holding. Qual? A boa gestão financeira. Uma holding serve para adequada gestão financeira. E quando estamos falando de adequada gestão financeira, claro, estamos falando do quê? Estamos falando do que é natural a qualquer empresa. Eu já assinalei, todos sabem, uma holding é uma empresa. E quando se cria uma empresa, é claro que isso está lá no artigo 49A do Código Civil, parágrafo único, principalmente, dizendo que quando se cria uma empresa, nasce uma nítida divisão entre o patrimônio pessoal dos sócios ou acionistas e o patrimônio da empresa. Ah, mas isso é blindagem. Não, isso não é blindagem. Isso é a separação necessária à criação e sustentação de qualquer empresa e, portanto, de qualquer atividade empresarial, de que há uma divisão nítida entre o patrimônio pessoal, individual, da pessoa física, dos sócios ou cotistas e o patrimônio da empresa. É só isso. Não é blindagem, não se trata de esconder bens, não se trata de lavagem de dinheiro, não se trata de simulação de capital, nada disso. É apenas uma segregação de patrimônio. E eu acho que nem segregação fica bom, é apenas a divisão de patrimônio natural e já bastante antiga e muito conhecida entre patrimônio de pessoa jurídica e patrimônio de pessoa física. Falar de blindagem, e aqui também reforço a razão da minha crítica, deixando esta mácula no ar de que algo de errado está sendo feito e tem que ser escondido lá na blindagem, falar de blindagem abre espaço para um uso cada vez mais corrente e, a meu ver, muito perigoso de uma exceção, que é a exceção prevista pelo artigo 50 do Código Civil. Qual exceção? A desconsideração, a famigerada desconsideração da personalidade jurídica. É uma exceção. É a exceção da exceção. Por quê? A se banalizar a desconsideração da personalidade jurídica, o próprio Instituto da Empresa perdeu sentido. Ora, qual é a razão de se criar uma empresa como pessoa distinta, pessoa jurídica, com patrimônio e responsabilidade próprios? Se, por qualquer razão, se avança sobre o patrimônio dos acionistas ou dos cotistas. Está na história das empresas que as empresas foram criadas exatamente porque quem investia nas empresas, e podemos falar no presente, as empresas são criadas porque quem investe nas empresas sabe que o seu risco está concentrado naquele investimento.
nas ações que comprou, nas cotas que titulariza em uma sociedade de responsabilidade limitada. É isto. Agora, outros prejuízos sofridos pela empresa não avançarão sobre o capital pessoal. Sabemos que há exceções em matéria tributária, matéria previdenciária, já há outras exceções em matéria ambiental, e as exceções são criadas e quanto mais se multiplicam essas exceções, mais ganha ares de regra a desconsideração da personalidade jurídica. Este é o problema. Por quê? Este é o problema das exceções. Exceção, desde que é pequenininha, desde que é criança, ela tem um sonho. De quando se tornar adulta, virar regra. Toda exceção pensa assim. Ela quer ser regra. Mas não pode. Por quê? Porque se a exceção vira regra, ela quebra a lógica. Ela quebra o sistema. E para que a exceção não vire regra, ela vem acompanhada de uma regra de interpretação, uma regra de hermenêutica, que diz o seguinte: exceções são interpretadas de forma restrita. Ou seja, a exceção só se aplica se os fatos não deixarem nenhuma dúvida quanto à sua aplicação. Que fatos? Houve abuso de personalidade, houve desvio, a empresa foi usada para um outro fim, foi usada para a prática de crime. Ok, aí estamos numa exceção. Não há dúvida de que há uma exceção? Não há dúvida, então se aplica. Não, mas aqui me parece que não está bem claro, há uma certa dúvida, então a exceção não se aplica, vale a regra. Esta é a regra da hermenêutica. Porque se esta regra não for obedecida com os rigores com os quais ela se aplica, de fato, o sonho de criança da exceção vai se tornar realidade e ela suplantará a regra. E a regra deixa de existir. E a exceção se aplica como regra, ou seja, nada funcionará. Principalmente, voltando a falar do que estamos falando, a atividade empresária. A segurança da atividade empresária está exatamente no fato de que os sócios ou acionistas respondem apenas pelo capital investido. Perderão apenas o capital investido. Então, esta organização patrimonial, que não é blindagem nenhuma, nasce apenas da separação natural entre patrimônio da empresa e patrimônio dos sócios, esta organização é necessária à própria existência e à segurança da atuação da empresa no mercado. Aliás, segurança e mercado andam sempre de mãos juntas, de mãos dadas. Não há um sem a outra. Pois bem, outra finalidade, além, portanto, deste planejamento financeiro, outra finalidade das holdings é a de permitir com que aquela atividade que antes era feita pela família, pessoa física, agora seja desempenhada por uma empresa. E esta empresa tem um tratamento tributário diferente e mais favorecido. Sabemos que a tributação que recai sobre pessoa física no Brasil é bastante elevada, não que seja pequena a que recai sobre pessoa jurídica, mas ela tem percentuais menores. Então, há uma facilitação, digamos assim, em razão das espécies tributárias que recaem sobre a atividade empresarial e também das alíquotas, há uma certa facilitação tributária para a atuação da empresa. Há um favorecimento tributário para a empresa se comparada à atividade com a desempenhada estritamente pela pessoa física. Portanto, outra, aí podemos dizer, vantagem da holding, principalmente da holding pura, porque a holding empresarial ela poderá ter uma outra carga tributária adicional dependendo da atividade produtiva que venha a desempenhar. Terceira finalidade, a holding permite a inserção dela, holding, desta empresa, na atividade produtiva. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar a holding rural. E a holding rural, a única diferença entre holding rural e as demais holdings é o fato de que a holding rural tem uma vocação própria. Qual? O cultivo da terra e a transferência do produto para inserção no mercado e geração de lucro. Então vamos imaginar aqui o seguinte:
Há uma certa empresa que se dedica ao cultivo da terra e ela colhe. Ela planta-se soja, e as holdings, curiosamente, têm sido mais comuns no setor da soja e até principalmente na produção de carne, do gado de corte. São os setores em que mais desponta a prática de holdings. Eu penso que principalmente em razão da exportação, eu já vou falar um pouco disso também, as holdings facilitam a exportação, a empresarialização da atividade rural facilita a exportação, mas eu não quero adiantar essa informação, só estou aqui preocupado com o tempo. Pessoal, vamos lá. Eu encerro em 4 minutos, eu acho que eu consigo. Vamos lá. Então, um outro benefício das holdings, agora tratando do agronegócio, é exatamente esta inserção da atividade da produção agrícola na cadeia produtiva. Por quê? Vamos imaginar uma empresa proprietária de uma fazenda que cultiva e vende, evidentemente, soja. Esta empresa precisa pagar a transportadora que leva a soja até o porto. Caso que já acompanhei, holdings que já criei, esta empresa resolveu criar uma transportadora para ela mesma. Então, o que é que se fez? Criou-se uma holding e esta holding passou a ser cotista, tanto da empresa proprietária da fazenda quanto da empresa proprietária agora da transportadora. Mais tarde comprou um terminal de cargas para embarque da soja no porto próximo. Uma terceira empresa que ficou sob o guarda-chuva, holding. São 3 empresas, pelo menos eram na época, 3 empresas que ficaram sob o guarda-chuva de uma única, 4ª empresa, holding. É isto. Então, a holding permite esta inserção na atividade produtiva, organizando melhor os setores que se alinham para dinamizar a atividade produtiva, todos esses setores controlados por uma única empresa, a própria holding. Então, uma holding controladora, na verdade, é uma holding organizadora da atividade produtiva encadeada conforme o setor de mercado em que atua. Outra vantagem da holding, e aí sim se fala mais propriamente na holding familiar, é o planejamento sucessório. Isto sim, sabemos que família e patrimônio, eu não vou dizer nem sempre, talvez quase nunca se relacionem bem. São dois fatores bastante explosivos quando colocados em conjunto. Família e patrimônio. Infelizmente, pelo menos é a minha visão como advogado, pode ser um pouco pessimista isso, mas é que quando dá problema, chegam ao advogado, ou prestes a dar problema, chegam ao advogado. Então, a minha impressão é exatamente esta, de que a holding destinada a um planejamento sucessório, ela evita uma série de problemas. Por quê? Porque aqueles bens que pertencem aos pais e que seriam herdados pelos filhos, eles são integralizados no patrimônio de uma empresa, que será a holding, e os filhos herdarão, ou já podem herdar, já explico isso, herdarão as cotas ou ações desta empresa. Nessa transferência de patrimônio dos pais para a criação da empresa, incide imunidade tributária, desde que o valor dos bens integralizados seja exatamente o valor das cotas ou ações, desde que não haja acréscimo, não se admite a integralização de um bem com diferença de valor trabalhada como reserva de capital dentro da empresa, será tributada principalmente com ITBI. Então, é necessário que haja uma estrita fidelidade entre titulares do bem integralizado e valor do bem integralizado como cotas ou ações da empresa. Havendo esta fidelidade, havendo este paralelismo, incide a imunidade tributária prevista, melhor dizendo, pelo artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, que é tratado pelo tema 796 do Supremo Tribunal Federal. Então, pode ocorrer que nesta holding familiar já seja, inclusive, adiantada a sucessão. Como assim? Os pais integralizam o patrimônio que tem no capital da empresa, da holding, e já transferem as ações ou as cotas desta holding para os filhos, ficando com o usufruto vitalício
destas cotas ou ações, portanto, somente serão transferidas de forma integral aos filhos, herdeiros, quando houver o falecimento. Então, esta é uma forma interessante de se articular a holding criada para planejamento sucessório, porque se evitam todas as discussões que, infelizmente, ocorrem em um inventário, principalmente quando esse inventário envolve atividade empresarial e envolve bens destinados a práticas agrícolas, a práticas mercantis agrícolas. Então, se evita este conjunto de discussões. Será possível a cada qual dos herdeiros escolher bens? Será possível aos proprietários dos bens, aos pais, como usei de exemplo, que integralizam estes bens na empresa, na holding, será possível destiná-los a tal ou qual filho? Ou seja, é possível se estabelecer um pleno consenso quando se cria a holding familiar e a destinação dos bens, consenso que será mais difícil de ser alcançado no pós-mortem, consenso que será muito mais difícil se deixar tudo para ser resolvido em um inventário. Pois bem, então me parece que as holdings se encaixam de uma forma muito adequada ao agronegócio brasileiro. E por que brasileiro? Vejam só que coisa curiosa, e aqui já enveredo para as minhas observações finais. Vejam só que detalhe curioso. Eu estava, semana retrasada e semana passada, eu estava num evento em Portugal, na semana retrasada, e na semana passada na Itália. E o Brasil, isso eu tenho sentido já há uns 4 ou 5 anos, sempre se perguntava muito da Amazônia, da Amazônia, hoje se pergunta, quando se fala do Brasil, se pergunta do agronegócio. O Brasil hoje se destaca no cenário mundial pelas densas florestas que tem, sim, felizmente. Mas hoje se destaca muito mais pela pujança no cenário mundial que alcançou no agronegócio. E quando se fala que o agronegócio ainda é muito incipiente no Brasil em sua empresarialização, ou seja, é pouco empresarializado, quase não há empresas que organizam o agro. E aí, quando se fala negócio, já estamos falando de empresa, mas há poucas empresas no Brasil que organizam a atividade agrícola. Isto causa uma certa estranheza. Por quê? Ora, porque um dos requisitos para se vender no exterior, portanto, exportar a produção agrícola, é a empresarialização, que permite, inclusive, a fiscalização do que se vende, do que se exporta, conforme padrões de qualidade estabelecidos principalmente pelos ISO e outras agências regulatórias europeias e norte-americanas. Então, também por esta razão, me parece que o crescimento da empresarialização no agronegócio brasileiro envereda de uma forma mais direta e mais imediata para a criação de holdings no agronegócio. Espero aqui, premido pelo tempo, havia evidentemente muito mais por dizer, resumi o que eu tinha para dizer, mas espero ter sido claro. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Parabenizo o professor Fernando Knuer pelas importantes lições que nos trouxe. E eu gostaria de saber da organização, se a gente vai ter tempo para as perguntas. Nós estamos com 10 minutos estourados já, doutor. Não temos tempo para perguntas, a não ser que a coordenação pode abrir. Então, podemos abrir para perguntas. Sim. Bom, eu até tinha perguntas para fazer, mas eu vou privilegiar a plateia. Se alguém tiver alguma pergunta, indica, por favor, quem que é o destinatário da pergunta. Vamos limitar, então, a 2 perguntas para cada um, pode ser? Bom dia. Vou fazer uma pergunta para o doutor Fernando e aproveitando já para o doutor Lutero. Sobre as holds, né? Essa viabilidade, principalmente para a questão rural, ela traz uma eficiência tributária quando se mantém a atividade na pessoa física, né? Porque a atividade do produtor rural hoje ela vai sair em torno de 5,5%. Numa parceria rural, ela poderia estar diminuindo para a empresa ali para em torno de 8%. Vamos lá. Essa questão do princípio da proteção patrimonial, que o senhor explanou muito bem, de forma direta,
eu gostaria de saber, na questão dos financiamentos, ela tem um agravante porque ela dificulta o crédito, porque as instituições ainda, quando vão se tomar a garantia, ou até mesmo substituir essas garantias em relação quando você faz a integralização do patrimônio na holding, principalmente para o produtor rural, porque ou tem uma hipoteca, ou tem uma alienação fiduciária, ou outro tipo de gravame que são instituídos. Então, a pergunta é o seguinte, dentro da política de financiamentos que tem dentro do Manual do Crédito Rural, esse tipo de postura, fazendo uma empresa onde ela seria uma holding pura, fazendo essas distribuições, não teria um agravamento no custo operacional para o produtor rural? Eu penso que em relação às garantias, depois eu falo dos custos, eu penso que em relação às garantias, nada impede, e é muito fácil resolver a questão das garantias. Por exemplo, se o patrimônio foi deslocado para a holding, para que ela permaneça, portanto, cumprindo a função de uma holding patrimonial, sem atividade produtiva, e a empresa proprietária da terra, que faz parte da holding, né, que exerce, portanto, a atividade produtiva, precisa do financiamento agrícola e precisa entregar a terra, que não é dela, né, mas é da holding, em garantia, basta uma escritura pública, em que a holding permite com que aquele bem seja entregue em hipoteca. Se resolve deste modo. Aí vocês vão me dizer, mas assim se frustra o objetivo da holding? Na verdade, não, porque o bem continua sendo de propriedade da holding. A hipoteca é apenas uma forma de garantia que não transfere propriedade. Mas uma escritura pública outorgada pela holding para a empresa que precisa do financiamento e que está na holding, cujo patrimônio está na holding, soluciona esse tipo de questão. Porque, assim, veja bem, já existe uma operação com gravame. Vamos supor uma hipoteca, uma alienação fiduciária do produtor hoje com uma instituição financeira. Hoje tem uma dificuldade tremenda na questão que as instituições financeiras, quando você faz essa integralização, o contrato social ele tem força de escritura, né? Então, como você já integralizou no contrato social, você apresenta isso para você ter uma outorga da instituição financeira, porque ela tem que ser como interveniente anuente, para que você substitua o registro no cartório de registro, a titularidade tabular. Porém, há uma situação de resistência nisso. Não sei se seria por cultura ou seria uma situação. Então, a dificuldade... Eu ia chegar nesse ponto. É uma questão de cultura. Né? Então, uma dificuldade da instituição financeira, que às vezes por uma falta de informação, que a garantia ela permanece. Por quê? Claro. Porque vai ficar vinculada na obrigação, né? Tá. Mas existe também as questões dessas responsabilidades que vão para o proprietário, como também as obrigações vinculadas, né, à questão Propter Rem, né, que elas viriam também todos os pacotes juntos para o proprietário novo, que seria a empresa, gerando uma fragilidade até nessa proteção patrimonial que incide, né, porque ele abre mão, se foi esse o critério que ele colocou, porque ela vai ter uma ligação com a atividade de forma indireta, como responsabilidade para um eventual surpresa de mercado que venha a ter aí dentro de uma frustração de safra, nesse sentido. Sim, me parece que você colocou muito bem. É muito mais uma questão cultural do que uma questão de empecilho jurídico. E, de fato, a atividade empresarial no Brasil esbarra em muitas questões culturais, né? Situações que deveriam ser facilmente viabilizadas e que a gente vê na experiência estrangeira são muito simplificadas. No Brasil encontram dificuldades desnecessárias até. E por quê? Pela falta de cultura. Porque nós ainda não temos, infelizmente, ainda não temos, e estamos, de alguma forma, pagando preço por isso, nós, infelizmente, ainda não temos uma atividade empresarial que esteja confortável dentro das regras bancárias, das regras burocráticas do Estado, para que possa florescer e se desenvolver bem. Ainda se tropeça em muitos entraves desnecessários. Mas me parece, como você disse, muito mais uma questão cultural do que jurídica. Juridicamente, ela se resolve, penso eu, de um modo bastante tranquilo. Bom, pessoal, eu fico aqui num misto de desconforto com satisfação de ter que encerrar esse painel, satisfação pela qualidade dos palestrantes, que nós gostaríamos de passar o resto da tarde aí conversando com eles, e o desconforto de ter que encerrar, porque nós temos vários outros palestrantes e uma agenda a cumprir. Então, eu agradeço a ambos pelas excelentes explanações e passo a palavra para a organização. Nosso muito obrigado à nossa mesa diretiva. Peço aqui uma salva de palmas
pelas brilhantes exposições.